Freud e Kafka vivendo no mesmo império, dentro da mesma tradição judaico-alemã, escrevendo da mesma época, deixaram interpretações relevantes para entendermos conflitos entre gerações até hoje. A guerra entre filhos e filhas contra pais e mães como um evento incontornável e até constitutivo do tipo de civilização que temos. E toda aquela história do complexo de Édipo do Freud é controversa e pornográfica só para quem teve preguiça de lê-la, porque ela não tem absolutamente nada a ver com a ideia asquerosa de um filho sentir atração sexual pela própria mãe de forma deliberada. A gente ainda fala sobre o desenvolvimento dessa teoria mais para frente e como ela pode ser vista como complementar ao conteúdo dos diários do Kafka. Mas por ora, um lance que seu biógrafo Ernst Pavell escreveu adianta como essa ligação faz sentido. Ele diz: o mundo que deu forma à visão de Freud era também o mundo dos Kafkas. A natureza quase paradigmática dos conflitos edipianos naquela família, a literalidade muitas vezes surpreendente com que o próprio Kafka parecia estar representando o roteiro freudiano, sem dúvida deve muito a esses antecedentes comuns. O conflito de gerações que tanto Freud quanto Kafka descrevem foi vivido na própria pele, por eles e por seus amigos escolares em um momento em que inúmeras famílias judias dentro do Império Austro-Húngaro saíram do campo indo para a cidade grande, ganharam direitos civis e em um período de prosperidade econômica fizeram seu pé de meia, puderam dar melhores condições para os filhos. Inclusive uma educação que a geração dos pais nunca teve chance de adquirir. Esses se tornaram, em alguns casos, filhos munidos de um conhecimento privilegiado das ciências, como o próprio Freud, que foi um médico respeitado, que passaram a viver o descompasso de superar aquela versão mística de judaísmo que guiou toda a vida dos pais, ou então o descompasso veio de eles não aceitarem o casamento nos moldes tradicionais, que foi o caso do Kafka. Quando a gente busca indícios da crise familiar dos Kafkas nos diários, a gente acha material do começo ao fim, basicamente de 1910 até 1924. Quer buscar o tema do complexo de Édipo no Freud? Você vai achar desde cartas de 1897 para amigos até os trabalhos sobre metapsicologia 40 anos depois. Esse assunto realmente ocupou a cabeça dos dois, de sua geração como um todo. É que ele não foi o primeiro momento na história marcado por conflitos de gerações, é claro, não vai ser o último também, mas foi particularmente frutífero porque dali surgiram grandes interpretações desse fenômeno na psicologia, no caso do Freud, e na literatura, no caso do Kafka. Por isso que a gente está dando atenção a esse recorte de tempo. E o conflito real do Kafka contra o patriarcalismo judaico foi uma negação de certo molde familiar disponível na época. Por fim, ele foi o cara que teve relacionamentos tortuosos com suas duas noivas diferentes, mas que morreu solteiro, sem filhos. Os protagonistas de todos os seus textos grandes, de Gregor Samsa na Metamorfose até o K em O Castelo, são todos solteirões também. Isso não é por acaso. Eles derivaram de uma só personagem construída pelo Kafka dentro dos seus diários, durante os anos de intensa reflexão sobre o descompasso de Kafka com a visão de vida familiar de seus genitores, alguém que ele chamou inicialmente de Junggeselle, solteirão. E a gente vai falar de tudo isso. O episódio vai ficar um pouco maior do que de costume, então eu dividirei a partir do que eu considero os diferenciais trazidos pelo pensamento do Freud e do Kafka. Em primeiro lugar, existe uma clareza com que eles entenderam que se tornar adulto igual confrontar a autoridade paterna ou materna. Em segundo lugar, o descrédito dos dois pela religião estabelecida também deriva disso. Parece que esses assuntos não têm nada a ver, mas têm, e trataremos mais para frente do judaísmo como uma religião paternalista, afinal de contas. E a parte 2A, por falta de título melhor, eu chamo de O Pequeno Habitante das Ruínas. Um sonho íntimo de todo narcisista é poder voltar no passado e recomeçar as coisas do zero. Só que recomeçar com o conhecimento, com o cuidado ou a sabedoria que ele tem no presente. O Kafka expressa esse tipo de sonho molhado em várias ocasiões no seu diário. Eu uso o termo narcisista aqui no sentido técnico, não para julgar o caráter de ninguém.
Para a psicanálise, certo impulso narcísico existe em todo mundo que tem um ego, no fundo, e deriva da nossa necessidade de nos defendermos contra ameaças exteriores. Ele é o tipo de racionalização que você faz para fingir que seus fracassos ocorreram por força de fatores externos, nunca por sua culpa, e que você é mal compreendido pelo mundo e no fundo tem um valor absoluto como indivíduo. Geralmente essa é uma faceta desprezível de cada um de nós, mais acentuadas em adolescentes, em pessoas que se casaram com a própria conta no Instagram, mas a gente está todo momento se valendo desse dispositivo para nos mantermos saudáveis mentalmente. Nada demais até aí. Em Kafka, esse impulso narcísico virou literatura. Na altura de junho de 1910, a gente vê ele ganhando forma numa espécie de declaração de guerra do jovem Franz Kafka contra sua formação, como a gente vê na entrada do dia 19 daquele mês. Quando penso nisso, eu devo dizer que minha educação me prejudicou muito, de muitas maneiras. Não fui criado em um lugar fora de mão, digamos em uma ruína no meio das montanhas, embora não conseguiria pronunciar uma única palavra de reprovação contra isso. Correndo o risco de que todo um hall de meus professores não entenda isso, eu teria gostado, teria até preferido ser aquele singelo habitante das ruínas, queimado pelo sol que brilharia sobre mim por entre a amena era e as ruínas circundantes. Mesmo que eu também tivesse sido fraco no início, sob a pressão de minhas boas qualidades, elas teriam proliferado dentro de mim com o poder das ervas daninhas. Nesse primeiro momento, os diários estão funcionando como um espaço seguro para esse ego apequenado pelas circunstâncias. Ele é quase um espaço terapêutico em que o Kafka pode expressar desejos narcísicos livremente. E é para isso que diários servem, afinal. Mas note no trecho em que o Kafka sugere o pequeno habitante das ruínas. Posteriormente, ele vai virar uma personagem constante da sua literatura. Ele a resgatou de um texto menor e anterior chamado A Descrição de uma Batalha, que foi esboçado já em 1904, e vai repetir em A Construção, de 1923, que talvez seja o mais famoso desses textos. Eu continuo os diários. Essa reprovação penetra e é torcida na carne de toda a sociedade como um punhal. Não quero ouvir nenhuma objeção a essa censura, visto que já ouvi muitas, e igualmente, visto que a maioria das objeções me contradisseram. Estou incluindo essas objeções à minha censura e declaro aqui que minha educação e tais refutações me prejudicaram muito, de muitas maneiras. Muitas vezes penso a respeito. Sempre sou obrigado a dizer que a minha educação me prejudicou muito, em muitos aspectos. E o texto continua. Em 7 ocasiões diferentes ele repete essa formulação com as mesmas palavras. Minha educação me prejudicou muito em muitos aspectos ou em muitas maneiras. Pondo culpa em todo mundo que você pode imaginar, lembrando episódios triviais da infância como se fossem inícios de verdadeiros traumas, que voltam, são repetidos não por descuido de quem os redige. Eles se repetem porque a sua dinâmica é a dinâmica de um pesadelo, de uma memória ruim da qual você quer se livrar, mas não consegue. Aqui, é claro, a gente sucumbe à tentação de pensar o Kafka psicanaliticamente como se ele fosse um paciente de neurose, como se ele fosse o nosso paciente de neurose. E leia a crítica literária sobre Kafka, você vai encontrar pilhas e pilhas de livros que se resumem a isso. Eu considero esse um gesto arrogante pra cacete, um gesto de quem não sabe apreciar a literatura no fundo, mas cada um. Não será o caminho que a gente vai tomar de qualquer forma. A guerra como Kafka contra a própria formação, na verdade, é uma guerra contra a temporalidade da vida. Um tema bastante recorrente no clima de desastre daquele início do século XX. No nível pessoal, uma parcela grande da humanidade lida com isso, afinal. Nossas vidas são determinadas por um amontoado de consequências inesperadas que na prática são coisas incontornáveis. E é isso que a filosofia da época, de Heidegger aos existencialistas, de fato lidou com um monte dessas questões, uma chave inovadora. E Kafka também pode ser lido ao lado dessa filosofia como alguém que contribuiu para o debate, não como um enfermo que precisa do seu cuidado. E mesmo se a gente sair da experiência existencial mesmo, para pensar numa experiência política da Europa, a Primeira Guerra Mundial é uma consequência inevitável e incontornável da Era dos Impérios.
Coletivamente, os europeus estavam vivendo um clima de insatisfação com os rumos que o mundo tomava, com os rumos do iluminismo e dos seus projetos, mas reinava uma perplexidade absoluta de que ninguém sabia como mudar isso, desde o camponês assistido até o político de grande escalão. É como se o destino existisse. E nós, pessoas esclarecidas, mesmo sem acreditar nessa baboseira de destino, não estivéssemos equipadas para provar nossa posição. Eu arrisco dizer que essa ainda é a realidade da vida pública moderna. Desde a Primeira Guerra Mundial, o amontoado de eventos políticos que estragam as nossas vidas continua inacessível para a maioria de nós. Ninguém sabe o que fazer com eles. A Primeira Guerra Mundial, aliás, estourou no dia 28 de julho de 1914, dentro do Império onde o Kafka morava, como dissemos. E o arquiduque Franz Ferdinand, herdeiro do trono austro-húngaro, é assassinado na cidade de Sarajevo, então o Império declara a guerra à Sérvia. Daí a Rússia sai em defesa da Sérvia. No dia 2 de agosto, Kafka comenta: a Alemanha declara a guerra contra a Rússia, natação pela tarde. Aqui é o momento em que a guerra assume o efeito dominó e cada país da Europa entra em guerra, um contra algum outro. E laconicamente o Kafka risca um traço ao constatar esse fato e conclui natação pela tarde. Essa é a colocação de alguém sem qualquer crença numa solução para o mundo. A revolta narcísica iniciada nos diários do Kafka lá atrás responde à sua rendição como sujeito a essa incomensurabilidade do mundo político, mesmo dos pensamentos que aparecem dentro da sua cabeça e que ele preferiria não estar pensando. Daí até imaginar um cara que acorda transformado num inseto gigante, como acontece na novela Metamorfose, é um pulo. É como se o Kafka dissesse: as coisas acontecem de uma forma quase aleatória, sempre foi assim na minha vida, e ninguém parece saber como evitá-las. Então a minha literatura vai chutar o balde e imaginar o seguinte: um cara se transformando num inseto da noite pro dia e se esforçando por dezenas de páginas para se acostumar com o fato e conseguir chegar no serviço sem se atrasar. Esse é o tipo de ser humano que nos tornamos e esse é o tipo de literatura absurda que eu vou escrever. Parte 2b. Por que Franz Kafka odiava seu pai? Em 1911, começa de fato as reclamações contra o pai de Franz, o Sr. Hermann Kafka, comerciante metido à besta que gostava de fingir ser grão fino. Franz expressa incômodo do tipo de atuação de papéis a que sua vida familiar parece se resumir. Os amigos frequentam sua casa e logo o pai se põe a fazer o papel de um pater-famílias exigente, metido a professor de moral, descontente com os rumos que a juventude está tomando. E ele reclama das namoradas do filho, dos namorados das filhas. Registro aqui que ele também chamou Max de imbecil aparvalhado. Franz escreve no diário como se estivesse preenchendo um boletim de ocorrência. Um por um de seus amigos são ofendidos, têm seus caráteres julgados, como se o pai dissesse aquelas coisas para desempenhar o papel milenar que todo pai judeu rígido tinha frente à sua prole. E é isso que perturba o Kafka profundamente. Meu pai sobreleve. Quem vai dormir com os cães acorda com pulgas. Não me contive, disse algo descabido. Então meu pai ficou particularmente calmo. Depois de uma longa pausa preenchida de uma forma distinta, disse: você sabe que eu não posso me agitar e que devo ser poupado. Já tenho agitações suficientes. No episódio anterior sobre os diários, a gente viu que justamente essa cena foi estilizada e virou um momento de reviravolta da narrativa O Veredito, a primeira peça em prosa literária publicada pelo Kafka em vida. A sua atuação profissional como escritor, portanto, começa como um desabafo perante o que ele via como a redundância dos rituais do dia a dia, a fatalidade que era para toda a família judia do seu contexto repetir os mesmos clichês de sempre e perpetuar a amargura entre filhas e mães, pais e filhos, irmãos mais velhos, irmãs mais novas. A gente mencionou o contexto em que a política e a guerra parecia atuar como um destino incontornável. E o Kafka, nesse momento da vida, quer encontrar um refúgio contra essa repetição exaustiva dos rituais humanos dentro da sua casa, mas assim que ele pisa na coleira da porta, ele se decepciona. Porque lá também há uma versão em miniatura da imbecilidade do mundo atuando numa modalidade familiar.
A mãe perturbando sua irmã Otla por pouca coisa. O pai inventando qualquer motivo para questionar o caráter dos amigos, os rumos de sua vida, a suposta falta de apreço da nova geração pelos sofrimentos que a sua própria teve que passar a capina no campo e tendo que trabalhar desde cedo. Como se o sofrimento humano fosse marca de superioridade moral. Então, em 22 de dezembro de 1911, ele vai dizer: ninguém nega que por anos, como resultado de roupas de inverno insuficientes, ele, o pai, teve feridas abertas nas pernas, que frequentemente passava fome, etc, etc, etc. Ele não quer entender que esses fatos, tomados em conjunto com o fato adicional de eu não ter passado por tudo isso, de forma alguma leva à conclusão que eu tenha sido mais feliz do que ele, de que ele pode se orgulhar das feridas de suas pernas, de que eu sou incapaz de dar valor a seus sofrimentos passados e que só porque eu não passei pelos mesmos, devo ser eternamente grato. Isso é lavação de roupa suja, é claro, mas cabe dentro do registro de um diário. E a gente encontra de forma bastante explícita esse tipo de reclamação nas entradas de outubro até dezembro de 1911, particularmente, do que parece ter sido meses infernais para a família Kafka. Em uma narrativa sem título de 5 de novembro, a própria casa parece emitir ruídos incessantes só para perturbar a mente do narrador. A porta da frente é destrancada e ressoa como uma garganta catarrenta, abrindo-se em seguida com um cantarolar breve de uma voz feminina e fechando-se com um safanão abafado e masculino. Estou sentado em meu quarto, no quartel-general dos ruídos de toda a casa. Posso ouvir bater em todas as portas. O pai rompe pelas portas de meu quarto e o atravessa arrastando seu roupão de dormir. Vale, a irmã do Kafka, pergunta do corredor como se estivesse gritando de uma viela parisiense pro além se o chapéu de meu pai já tinha sido escovado. Depois dessa narrativa perturbada, a gente fica sem nenhuma entrada por mais de um mês, até 10 de dezembro. E na nova entrada, alguns eventos se repetem como se nada tivesse acontecido até ali, senão a família fazendo seus barulhos de sempre. Meu pai atravessou a casa de roupão, escancarou todos os cômodos, acordou a mim, a criada e as minhas irmãs, anunciando o nascimento de meu sobrinho de um jeito que era como se o menino não tivesse só nascido, mas já tivesse vivido uma vida honrosa e sido sepultado. Esse nível de rabugice é algo que eu sei que um monte de gente vai saber apreciar. É a expressão de um descontentamento com o cotidiano que adianta muito um texto como Carta ao Pai, texto famoso de 1919, escrito numa época em que todas as reclamações do Kafka contra o pai, curiosamente, já haviam cessado no diário há mais de 5 anos. Esse é um dado interessante, que eu nunca vi crítico nenhum do Kafka explicar satisfatoriamente. Será que ele tinha desistido de esperar qualquer solução para o caos da sua vida familiar e por isso deixou de mencionar? Possível que tenha sido isso. E a Primeira Guerra Mundial certamente azedou muito as coisas na família. Muito mesmo. Franz Kafka nunca serviu o exército. Por intermédio de seu patrão, ele foi listado como um funcionário essencial para a companhia de seguros pela qual trabalhava e recebeu sua dispensa, continuando a viver em Praga. Já os seus 2 cunhados foram convocados para o fronte de batalha de cara, Karl Hermann e Josef Pepa Polak. No final de contas, os 2 sobreviveram. E o problema é que o Karl Hermann, primeiro desses cunhados, trabalhava como sócio do pai do Kafka numa fábrica de amianto. Sobrou para ele, o membro da família que ficou em Praga, tocar os negócios administrativos e contábeis dessa indústria, assim que saísse do seu emprego regular. E o Kafka não imaginava como fazer isso. Ele era constantemente cobrado pelo pai por uma competência para assuntos que fugiam do seu escopo, do seu conhecimento. E, em suma, ele trabalhou umas 14 horas por dia, 2 empregos, durante os 4 anos que durou a guerra e mal teve tempo para escrever o que ele, no fundo, queria fazer da sua vida. Sair do seu emprego oficial seria a garantia de que ele seria enviado para uma guerra sem sentido que matou cerca de 10% dos soldados tchecos. Porque, ao sair do emprego, ele perderia seu direito à licença. Isso tudo acumulado estragou seu estado de espírito e o fez adoecer seriamente. 7 de setembro de 1917, Franz Kafka é diagnosticado com a doença que o mataria, tuberculose. Oh, magnífico momento, grandiosidade magistral, jardim selvagem, ele comenta. Você vira a rua de casa e a deusa da sorte vai ao seu encontro
na trilha para o jardim. Até 1922 ele continuou a escrever frases de efeito para tirar sarro da sua própria doença, do seu próprio destino. Em 1 de fevereiro de 22 ele diz: "A cada doente seu deus doméstico, ao tuberculoso, o deus da asfixia." Em 1918 a guerra acaba e o Kafka já está à beira da exaustão, nunca mais vai se recuperar de fato. Daí em diante ele começa a escrever seu testamento contra o pai. Testamento que nunca foi enviado e que é conhecido como Carta ao Pai. Todas as suas grandes obras, tirando a Metamorfose, foram compostas subsequentemente. A Colônia Penal, por exemplo, é de 1919. Um Artista da Fome e Josefina, a Cantora, é de 24 só. Nesse momento Kafka falece. Daí vem os romances, o Processo é de 25, o Castelo do ano seguinte e o América de 1927. Todos os romances foram publicados quando Kafka já estava morto, enterrado. Todas essas obras foram escritas num ritmo de contagem regressiva, dos pulmões do autor sendo colonizados por bactérias. E o Carta ao Pai representa um divisor de águas, de certa forma, por eliminar qualquer esperança de reconciliação com uma vida familiar comum, um destino comum, vamos dizer, com seus deveres filiais de sempre. É um texto de ultimato, digamos, em que o Kafka abre mão de qualquer tentativa de agradar os outros, investir na manutenção de um modelo familiar autocrático, e só aí ele se torna livre para perseguir a sua arte. Consegue escrever de fato. Mesmo doente, o Kafka tira repetidas licenças do trabalho, aliás, e passa a frequentar clubes de nudismo. Ele viaja com os amigos, ele se envolve com mulheres de diversos caminhos da vida. Estranhamente, os seus anos finais são anos de liberação e de auge da sua criatividade. De novo, muito do texto Carta ao Pai é lavação de roupa suja. Embora tenha várias traduções para o português, ele foi um texto escrito não para mim, não para você. Ele foi composto para o conhecimento de só duas pessoas. Eu vou isolar um trecho só que nos interessa para pensar o desenvolvimento literário do Franz Kafka. Então, na página 9 da edição brasileira de 1997, traduzida pelo Modesto Carone, a gente lê uma continuação daquela ego trip dos diários. "Naturalmente, não digo que me tornei o que sou só por influência sua", diz ele ao pai. "Seria muito exagerado, e até me inclino a esse exagero. É bem possível que, mesmo que tivesse crescido totalmente livre da sua influência, eu não pudesse me tornar um ser humano na medida do seu coração. Provavelmente seria um homem sem vigor, medroso, hesitante, inquieto, nem Robert Kafka, nem Karl Hermann, mas completamente diferente do que sou na realidade." Então, Karl Hermann é o cunhado, já mencionado, do Kafka, e o Robert Kafka é um dos tios da família. E aqui é interessante que ele não menciona o tio Rudolf como um exemplo de virilidade reconhecido pelo pai. Esse sim era o excêntrico da família, que o Franz adorava, mas tinha medo de se tornar alguém parecido. E o motivo disso foi: Rudolf foi o cara que permaneceu solteiro. Toda a família tinha pena dele. Compare a carta de 23 de dezembro de 1911. "Ao olhar de relance para todo o meu modo de vida, algo que leva todos os parentes e conhecidos a uma direção estranha e equivocada, vem certo temor expresso por meu pai, o de que eu me tornarei um segundo tio Rudolf, o louco da nova geração da família que se adaptou às necessidades de outros tempos." Mais tarde surgem os termos para qualificar esse tio Rudolf: o solteirão. Nesse homem, o Kafka enxerga aquilo que invariavelmente será para o resto da vida, e sua figura termina por moldar todas as suas grandes personagens. Parte 2C. O Jung-Gezeller como molde caracterológico. A gente se volta para um texto sem título datado a 27 de maio de 1914 que começa assim: "Joseph K., filho de um rico mercador, certa noite, após uma grande discussão que tivera com o pai acusou de vida dissoluta, deixou o estabelecimento dos mercados em completa incerteza e exaustão." A personagem se chama Joseph K., só que esse não é um esboço de O Processo. É uma versão embrionária desse protagonista que se tornou famoso com esse romance. Nesse texto inicial, ele chega no trabalho e ele é logo acusado de ter roubado o caixa da empresa.
O patrão aponta o dedo na cara dele, porque eles começam a brigar, e ele é humilhado na frente de todo mundo, sendo chutado para fora igual um cachorro. No final, um cara que era subordinado a ele joga o chapéu dele, ele vê esse chapéu rodando até o trilho do trem, e logo constata que tem em mãos o dinheiro que acusaram ele de roubar. E o texto acaba por isso mesmo. Ele mal preenche 2 páginas, no fundo. E o Kafka desiste desse texto, mas ele dá continuidade posteriormente à ideia do Joseph K. O desenvolvimento dessa ideia culminou no camarada acusado por um crime que ainda deveria descobrir. A própria tentativa de descobrir que crime é esse passaria a ocupar boa parte dos seus dias e vale como uma punição preliminar. Aqui a gente tem a gênese de um dos grandes romances do século XX. O termo utilizado para se referir a esse e demais testes com esse tipo de personagem é Junggeselle, o termo alemão que pode ser traduzido como jovem rapaz, jovem aprendiz, no sentido mais antigo, ou homem solteiro em geral, termo que o Kafka usava para se referir ao tio Rodolph. O modelo esperado pela sociedade daquela época, de que um homem se case aos 20 e tantos anos e com 30 já tenha se reproduzido feito coelho, gera um descompasso presente nessa palavra, e vivido por um solteirão de meia-idade, um cara como o tio Rudolf ou como Franz Kafka. Os dois são um contrassenso dentro de suas famílias. O próprio autor brinca com essa contradição num texto que tem o título, que é Blumfeld, um jovem rapaz envelhecido. Quando olhamos para a descrição de seus protagonistas, são todos solitários, sem mulher, sem filhos, atirados em uma vida abstrata, em alguma missão muito vaga. Eu não vou ler um por um para não te matar de tédio, mas pode fazer o teste. Pega os romances dele, vê a parte de descrição dos protagonistas, e você vai ver uma constante. Eu deixo o exemplo de O Foguista, que é o primeiro capítulo de América ou Desaparecido. Quando Karl Rossmann, de 17 anos, enviado para a América por seus pais desafortunados porque uma criada o seduzira e teve um filho seu, entrou no porto de Nova York lentamente, de repente avistou a Estátua da Liberdade que observava havia algum tempo sob uma luz solar intensa. Esse é o primeiro parágrafo da narrativa. O Rossmann vai para os Estados Unidos fazer sei lá o que da sua vida, nem ele sabe, e por sorte encontra um parente rico a bordo do navio. O Joseph K., em um processo, é um funcionário de banco perseguido por um crime e mora sozinho com uma cozinheira idosa, não existe menção nenhuma à esposa, a filhos. Todos são Junggesellen. E por fim, ao criar essa figura paradigmática, esse molde padronizado de protagonista, o Kafka está se beneficiando de um tipo social existente na sua época que não está constrangido pelos deveres paternos ou maritais. Por isso mesmo está perdido no mundo para ser atirado de lá para cá pelo mais cínico dos acasos. A figura do Junggeselle vale como uma faceta mais adulta, menos narcísica e adequadamente literária para expressar aquele antigo descontentamento com a fatalidade que assola nossas vidas. Todo aquele descontentamento que a gente lê nos diários desde 1910. Junggeselle é uma figura de transição, portanto. Uma libertação daquela estrutura familiar que é proliferada por pais frustrados como Hermann Kafka e por filhos depressivos como Franz. Ele quebra com a dinâmica edipiana e toda a propensão traumática para o conflito que deriva dela. Ele deu tão certo na história da literatura porque é o formato mais convincente para uma figura de fim de mundo. Do tio que não vai se reproduzir, só vai ver os sobrinhos e sobrinhas crescerem para morrer sozinho como um excêntrico, como uma excrescência da vida familiar. E no nível psicanalítico ele transita por um mundo em que toda a autoridade patriarcal está suspensa. Sísifo era um solteirão, diz o Kafka em 19 de janeiro de 1922. Talvez essa seja a melhor piada dele, escrita quando um de seus pulmões já estava praticamente comprometido. Você já deve ter ouvido do mito de Sísifo na mitologia grega. O cara condenado pelos deuses a rolar uma pedra até o topo do monte e quando ele está prestes a chegar lá, a pedra sempre cai, rola para baixo, ele tem que começar o serviço do zero. Figuras mitológicas geralmente têm família, relações, obrigações, uma história prévia. Só um solteirão poderia ser entregue a uma tarefa desgraçada como essa e desempenhar o ato mais tortuoso, símbolo máximo da redundância dos nossos esforços dentro da mitologia grega. Esse era o tipo de piada que o Kafka estava fazendo, o tipo de piada que fazia ele rir,
e que ele escrevia para si mesmo nos diários. A sua versão do Sísifo, Joseph K. e seus irmãos, já aparece prontos nos romances que geralmente encontramos por aí nas livrarias. Geralmente é o primeiro encontro que todo mundo tem com Kafka. Você só vai ter contato com a gênese dessas personagens nos diários. Dizendo isso, eu fecho a parte 2 dessa série. Eu tinha prometido falar do Freud e do complexo de Édipo, mas eu menti. Isso vai ficar para um próximo episódio. E por fim a gente fala de quão crucial foi o Kafka para os existencialistas também. O existencialismo francês elegeu Kafka como seu representante máximo nos anos 50 e 60, e o Jean-Paul Sartre tem um bocado de coisas interessantes para falar a respeito dele na cúpula da Conferência de Paz de Moscou, no auge da União Soviética, na frente de todos os partidos comunistas do mundo. Essa é outra história doidíssima e um momento importante para a história da literatura, que vale a pena dar uma olhada. Provavelmente vai virar um episódio.